Bom, agora vamos começar a aula de revisão de genética. O corpo humano ele é formado por 10 trilhões de células, que por serem constituintes do corpo são chamadas de células somáticas. Então, as células que fazem parte da formação do corpo humano, como a formação dos órgãos, dos tecidos, dos sistemas, são chamadas de células somáticas. Já as células que fazem parte da reprodução são chamadas de células reprodutivas ou gametas. No caso das mulheres, são chamados de ovócitos ou óvulos, e nos homens são chamados de espermatozoides. Bom, quanto à célula. A célula é formada basicamente pelo citoplasma, dentro tem um núcleo e por fora é formada pela membrana plasmática. Nessa figura acima a gente pode ver que a célula está aqui o núcleo e as organelas. Cada organela ela vai ter sua função específica na célula. Já o DNA da célula ele vai ficar armazenado dentro do núcleo. O DNA é onde vai ter as características que vai dar a função da célula. Então, por exemplo, se uma célula morre, o DNA das outras células é que vai avisar de que aquela célula tem que replicar. Ou para a produção de alguma proteína. Então, no núcleo da célula, lá o DNA é que vai expressar essa proteína que vai ser produzida pela célula. Lá no núcleo da célula, onde fica o DNA, é formado o cromossomo. O cromossomo é uma estrutura que contém uma longa molécula de DNA associada a proteínas chamadas de histonas. Então, o DNA está lá dentro do núcleo. Quando ele fica totalmente enovelado, todo enroladinho, ele é chamado de cromossomo. Um cromossomo simples ele é formado por 2 braços e um centrômero no meio. Então, essa bolinha do meio é chamada de centrômero. Quando ele é duplicado, no caso um cromossomo duplo, ele vai ter 4 braços e o centrômero. A função do centrômero era muito importante, tanto na duplicação do DNA, quanto na formação de novas células. Cromossomos homólogos são aqueles que nas células somáticas formam um par. Possui o mesmo tamanho, tem a mesma posição de centrômero e possui genes com o mesmo caráter. Então, por exemplo, aqui eu tenho um mapa dos cromossomos humanos. Os seres humanos eles têm ao todo 46 cromossomos em cada célula. Então, em todas as células somáticas, o que são as células somáticas? Como eu já disse antes, são as células que vão fazer a constituição do corpo humano. Então, as células da pele, dos órgãos, dos tecidos, todas elas são células somáticas. Cada célula do nosso corpo, ela tem 46 cromossomos. Então, aqui você pode ver, quando está o cromossomo 1, ele vai ter dois cromossomos. Cromossomo 2, 2 cromossomos. Cromossomo 3, 2 cromossomos. Então, são 46 cromossomos ao todo. Ou 23 pares de cromossomos. Está vendo que aqui terminou no 23? E cada um vai ter 2. Então, 23 pares de cromossomos. E aqui, ó, você pode observar no final que o último é o cromossomo sexual. Então, aqui eu tenho 23 pares de cromossomos e cada cromossomo eu tenho o quê? 2 cromossomos. Cada número, desculpa, eu tenho 2 cromossomos. Então, conceitos prévios. Cromossomos homólogos, como eu falei, que são os cromossomos que formam as nossas células. São cromossomos semelhantes na forma
e no tamanho presentes aos pares de células diploides. As células do nosso corpo que não fazem parte da reprodução são chamadas de células diploides. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 cromossomos vermelhos, eles são iguaizinhos. 2 cromossomos amarelos, eles são iguais. Então, no caso aqui, essa célula é uma célula diploide, 2N, porque eu tenho 2 cromossomos iguais de cada tipo. Então, são cromossomos homólogos. Aqui, ó, nessa foto aqui dos cromossomos, você pode ver, tem 2 cromossomos iguais. Aqui da mesma forma, 2 cromossomos iguais. Então, são cromossomos homólogos numa célula diploide. Diploide porque tem 2 cromossomos de cada tipo. Já uma célula haploide. Uma célula haploide, ela vai ter um cromossomo de cada tipo. Então, eu tenho um cromossomo vermelho, eu tenho um cromossomo lilás, eu tenho um cromossomo amarelo e eu tenho um cromossomo preto. Aqui na figura, ó, você pode ver, o meu cromossomo tá um de cada tipo. Então, por exemplo, se eu fosse dar um exemplo aqui, essa aqui poderia ser uma célula epitelial da pele. Já aqui seria o que? Um espermatozoide, porque ele só vai ter metade do número de cromossomos. Então, as células haploides são as células C e D, que não possuem cromossomos homólogos, só tem metade do número de cromossomos. Já as células diploides são as células A e B, porque possuem cromossomos homólogos, no caso, tem 2 cromossomos de cada tipo. E quanto à divisão celular? Vamos lá. Agora imagine que eu acabei me cortando. Então, eu acabei de me cortar, tá aqui essa ferida aberta. Tirando essa parte do corte, tá vendo que todas as células do meu braço são iguais, todas. E aqui desse lado também são todas iguais. Aqui esse corte é como se fosse o quê? Uma abertura para a entrada de fungos, bactérias, vírus, protozoários, tudo quanto é micro-organismo que pode causar uma infecção no meu corpo. Então, o que o corpo sinaliza? Que é necessário que se feche esse machucado, essa ferida. Então, as células em volta do machucado, do corte, precisam fazer o que? Uma divisão celular, para aumentar o número de células aqui e assim poder cicatrizar esse machucado, essa ferida. Então, elas vão trabalhar em conjunto para que isso ocorra. Então, vai ocorrer o que? Uma regeneração celular. Então, a mitose vai ocorrer o que? Uma mitose. A mitose ela é responsável pelo crescimento e regeneração dos organismos. Então, quando você se lesiona, ou então quando uma célula morre, a célula é reposta como? Pela mitose. Nesse processo, a célula duplica o seu conteúdo e divide-se em 2 células filhas, exatamente iguais, com 100% do material genético. Então, eu estou aqui, eu tenho uma célula hipotética. Eu tenho 2 cromossomos nela, um vermelho e um azul. Ele vai duplicar o seu material genético e depois ela vai se dividir em 2, sendo que por um lado vai um cromossomo vermelho e um azul, por outro lado também vai um cromossomo vermelho e um azul. E assim eu vou formar 2 células exatamente iguais à primeira, elas são clones da primeira. Então, na mitose, se eu tenho 2 cromossomos aqui nessa célula, eu vou originar 2 células com 2 cromossomos cada. Se eu tenho aqui, no caso, as células humanas, 46 cromossomos, na mitose eu vou originar 2 células com 46 cromossomos cada. E o que é a meiose? A meiose é o processo de divisão celular para gerar as células sexuais na reprodução. No corpo humano, ela acontece nas gônadas, então no caso dos homens no testículo e nas mulheres nos ovários, que são que os órgãos onde formam os gametas, as células reprodutivas, no caso as masculinas é o espermatozoide e as femininas é os óvulos ou ovócitos. Na meiose vai originar 4 células,
que são os gametas. Cada gameta vai ter o quê? Metade do número de cromossomos da célula inicial. Então, por exemplo, a célula humana tem 46 cromossomos, o espermatozoide, o óvulo, vai ter só 23 cromossomos. Por que isso? Porque quando se junta dois gametas, no caso, por exemplo, o óvulo e o espermatozoide, eles vão se fundir e formar uma célula ovo ou zigoto, e esse vai possuir os 100% de cromossomos que precisa ter, que no caso são 46 cromossomos. Então, eu tenho aqui a meiose. Como é que ocorre o processo? Vamos imaginar que a minha célula só tem 2 cromossomos, um vermelho e um azul. Ela vai duplicar o material genético. E aí, na hora de separar, vai ocorrer o quê? Em vez de um vermelho e um azul para cada lado, como ocorreu na mitose, não. Vai o vermelho todinho para um lado e o azul todo para o outro lado. Mas você vê que ocorreu uma pequena mistura de cromossomos aqui. Isso faz com que o espermatozoide que vai ser formado, a célula, o gameta que vai ser formado, não seja totalmente igual à célula mãe ou a célula de origem. Isso faz com que ocorra a variabilidade genética, mudança de genes. E assim é por isso que os filhos, eles são parecidos com os pais, mas não são totalmente idênticos, não são clones dos pais. E esse processo é um processo chamado de crossing over, que vocês vão ver mais para frente no ensino médio. Bom, então, duplicou-se o DNA, o cromossomo vermelho, então ele foi todo para uma célula. Duplicou-se o cromossomo azul, ele foi todo para outra célula. Aí, aqui vai ocorrer uma nova divisão e vai originar o quê? 4 células com um cromossomo só. Então, eu tinha uma célula com 2 cromossomos. Ao final, eu vou originar 4 células com 4 cromossomos, com um cromossomo cada, desculpa. Então, tá vendo que aqui eu tenho metade do número de cromossomos do que eu tinha na célula original. Por isso o nome meiose, que vem de metade, de meio. Comparando então aqui a mitose com a mitose eu tenho então uma célula hipotética com 2 cromossomos, eu vou originar 2 células iguais à primeira, com 2 cromossomos cada. Então, se for uma célula humana, 46 cromossomos aqui, vai originar 2 células com 46 cromossomos. Já na meiose, eu tenho uma célula com 2 cromossomos no esquema, vai originar 4 células com um cromossomo cada. E se fosse a célula humana? Eu tenho uma célula com 46 cromossomos, eu vou originar 4 células com 23 cromossomos. Bom, a mitose forma 2 células iguais à original com 100% do material genético, né? E a meiose vai formar células diferentes da original, que com somente 50% do material genético, para poder, no caso, quando juntar o espermatozoide com o óvulo, vai dar origem a uma célula zigoto com 46 cromossomos. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, colocar as dúvidas na caixa de diálogo da questão. Um abraço.